Bem-vindos ao podcast Ato Falho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre o comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Ellen Correa. Eu sou a Gisele Oliveira. E para saber mais e se manter em dia com as novidades do programa, é só seguir o @podcast Ato Falho nas redes sociais. Há um cansaço da inteligência abstrata, e é o mais horroroso dos cansaços. Não pesa como o cansaço do corpo, nem inquieta como o cansaço do conhecimento e da emoção. É um peso da consciência do mundo, não poder respirar da alma. Fernanda Pessoa. O termo síndrome do impostor surgiu em 1978, resultado dos estudos da professora de psicologia Pauline Clancy e da psicóloga Suzanne Imes. A síndrome refere-se àquelas pessoas que atribuem os seus sucessos e conquistas a frutos do acaso, sorte, rede de contatos, ao charme e até mesmo a habilidade de se apresentarem melhores do que são, ou seja, têm dificuldades de aceitar seus talentos e capacidades de realização. A régua que medem a si é pouco realista e usam essa mesma régua para se punir por não atingir esses resultados humanamente inalcançáveis. Não se trata de falsa humildade, e sim um sentimento de fraude. Vivem em constante medo de serem descobertos e que não conseguiram atingir as próprias expectativas e, claro, a dos outros. Bora falar um pouco mais sobre esse assunto? Interessante, né, que a síndrome do impostor, ela não é tão recente, né, se a gente for ver os estudos, eles são de 1978. Já muito quando as mulheres, elas começaram a ter mais liberdade, né, a serem inseridas mais no mercado de trabalho. Porque no início, né, os estudos das psicólogas, eles surgiram muito dentro de um estudo do feminino no trabalho, né? Como se fosse específico delas, né? Exato. E ainda hoje, ainda no contemporâneo, grande parte das pessoas que são acometidas por essa sensação ainda está muito ligada a minorias, não só as mulheres, né? Mas negros, LGBTQI+, enfim. Porque a síndrome do impostor, ela traz muito essa sensação, né, de quando você consegue o sucesso, parece que você não fez nada por merecer aquilo, né, parece que se olharem para esse sucesso, vão ver que é uma fraude, né, que você não deveria ter conseguido aquele papel. Porque no final do dia, e pensando até socialmente, é o que as pessoas falam para as minorias, né, que você não merecia estar ali, que aquele lugar muitas vezes é do homem branco, né, e se você conseguiu esse papel é porque talvez homem branco hétero, né, porque talvez Branco, você não... hétero, cis, de religião de matriz cristã e de classe média, de média para alta de preferência, né? É o WASP. Temos a definição, então. Esse é o cara que tem que estar em todos os lugares, né? Todos os lugares pertencem a esse cara. Exato, e aí uma mulher, um negro, um PCD, né, enfim, qualquer minoria consegue esse papel que teoricamente não era dele, ele já se sente como um impostor, né, não era um papel que teoricamente era dessa pessoa assumir, né. Não foi colocado dentro da natureza da pessoa desde, né, o seu nascimento como algo natural, né, desde o nascimento já vindo da, né, culturalmente, socialmente, esse lugar de que não, de que é inacessível, enfim, de que estar ali realmente não é para aquela pessoa. Quando a gente fala de impostor, o significado da palavra de fato é o embusteiro, né? É a pessoa que se aproveita da ignorância ou da credulidade do outro, da burrice do outro, para ter vantagem. Então, é um mentiroso, é um hipócrita, é uma pessoa que está enganando o outro. Então, a sensação, né? A sensação de quem tem né? Exato. Piada à parte, parênteses.
é justamente de estar no lugar errado, enganando, né? Em detrimento em detrimento não, né? Mas estar neste lugar porque enganou alguém ou porque as pessoas ainda não sabem a realidade sobre si, né? Então, eu tô aqui, mas é porque ainda ninguém percebeu que eu sou um lixo. Porque a hora que as Uhum. pessoas perceberem que eu sou um lixo, aí, rapaz, o facão vem. É. Eu só queria Difícil fazer um adendo, porque às vezes também esse homem branco que a gente comentou, muitas vezes ele também se sente um impostor, né? Não é Uhum, porque isso não é algo, não é uma síndrome, um fenômeno só de minoria, é um fenômeno que pode cometer qualquer pessoa, né? uhum, Não é uma sim. exclusividade. Não. É que, em geral, o comparativo é justamente com esse lugar de privilégio que é ocupado pelo homem, que é branco, que é hétero, que é Uhum, cis, e assim por diante. Mas, inclusive, eu vou dar um spoiler, né? Que eu trouxe para terapia de grupo, conta também de um homem branco, hétero, cis, uhum. que vivencia a síndrome do impostor. À sua maneira, toda maluquinha, mas vivencia a síndrome do impostor também, né? Não é uma exclusividade de minorias, não é algo que é contagioso a partir do seu lugar social, né? Perfeito. Como se a pessoa não pudesse aproveitar do que realmente é por direito dela estar ali. É, porque não é direito Eu dela, né? vi, exato, esse reconhecimento, né? E por isso que a gente está falando que não é específico do homem branco, porque não há um sentimento de conseguir se reconhecer nesse espaço que é um direito meu. Mas pensando até na síndrome do impostor, é um transtorno psicológico? Tem remédio para quem tem síndrome do impostor? Quando a gente fala de síndrome do impostor, a gente está falando de um fenômeno, né? A gente não está falando de um quadro clínico. O que isso quer dizer? Não é uma doença, mas é algo que acontece com as pessoas. Em geral, você vê quadros clínicos, né? Em geral, você vê quadros clínicos que se associam com a síndrome do impostor, mas em geral, a síndrome do impostor, ela pode acontecer independente de quadros clínicos. Então, uma pessoa que tem um quadro de ansiedade ou um quadro de depressão, ela pode ter síndrome do impostor ou não. E uma pessoa que tem síndrome do impostor pode ter um quadro de ansiedade ou um quadro de depressão. Eles não são nem inclusivos nem exclusivos mutuamente. Uhum. É um fenômeno, é uma outra coisa, não é uma doença, é algo que acontece com as pessoas. Fala de como as pessoas se sentem nos contextos onde elas estão inseridas. Perfeito, mas não necessariamente, às vezes pode ter uma comorbidade associada, pode ter alguma doença associada ou não. Normalmente pode ser alguma questão ligada à ansiedade, como transtorno de ansiedade generalizada, mas isso não é causa e efeito, né? Se você tem Exato. síndrome do impostor, não necessariamente você tem TAG, né? Uma coisa não é excludente da outra. Normalmente, quem tem uma tendência a ser um perfil mais ansioso, normalmente pode ter uma maior incidência aí das pessoas que são acometidas por esse fenômeno, né? E quais são os locais que a gente consegue identificar que esse fenômeno acontece com maior frequência? A gente consegue enxergar onde existem situações de validação, né? Então, ambientes em que o desempenho importa. Se você ainda não ouviu o episódio sobre produtividade, eu recomendo fortemente, do fundo do meu coração, que você volte lá e escute o episódio sobre produtividade também. Mas ambientes como ambiente corporativo, ambiente acadêmico, então, em que você é avaliado a partir daquilo que você produz, né, em que a sua identidade é medida a partir do Hum, resultado do teu trabalho e o teu papel só é válido a partir daquilo que você produz, esse é um ambiente altamente propício, favorável para a presença da síndrome do impostor. Uhum. e muitas vezes isso assim, isso se reflete muito forte no ambiente acadêmico, corporativo, quando as avaliações elas são mais claras, né, quando você está na escola, na faculdade, você tem uma prova ali que você tem que tirar 10, né, na ambiente corporativo tem a avaliação de desempenho, tudo mais. Isso vai criando outras métricas. Mas muitas vezes, já dentro do seio familiar, né, quando a gente é criança, isso pode estimular o aparecimento desse fenômeno, né. Então, por exemplo,
Às vezes tem muito mito familiar. Sei lá, você tá dentro de, né, o homem é visto como esperto, que vai ser um astronauta, e a mulher como sensível, né? Às vezes qualquer outro estigma familiar. Às vezes até o inverso, né? Então, os pais que elogiam demais a criança e ela não consegue, e ela acha que ela não está atingindo as expectativas dos pais. Ué, por que meu pai está me elogiando tanto? Ele não me conhece direito. Se ele olhar Ou também direitinho, cobrando muito, né? exato. Ele vai ver que eu não sou tudo isso. E Uhum. às vezes, até pessoas também que vêm de uma classe diferenciada, né? Se a pessoa é mais pobre, enfim, começa a ter uma ascensão financeira, né? Ela sente que ela pode começar a ter um medo de separação referente à origem dela, e se ela conseguir obter sucesso, ela pode ter aí um mito que ela vai se desvincular com a família, né? Quando a gente é criança, quando a gente está nessa relação com os nossos pais, qual a diferença entre um elogio e uma cobrança, de fato? Porque um elogio implica numa expectativa de Reconhecimento, que você permaneça com aquela característica, né? Hum. Então, é, reforço positivo, Uhum. não somos. Da É. comportamental, nós sabemos um pouco dos princípios. é, É muito interessante, né, a gente trazer essa questão, porque no final do dia também, né, o tem a síndrome do impostor está sempre tentando corresponder a essas expectativas, tem sempre essa régua muito alta, né, e ao mesmo tempo ele sempre acha que está falhando, né. Como se você estivesse indo para uma prova o tempo todo que você sente que você não estudou, né. E é essa sensação que quando olharem de perto, quando colocarem a lupa sobre você, você vai falhar, não tem nenhuma outra possibilidade. Porque todas as suas conquistas, tudo que você teve até então, é é direcionado, né, foi questão de sorte, foi qualquer outra coisa, ou não menos é tão mérito. valioso assim. Exatamente, quando você consegue aquilo, era fácil demais, não era tão difícil, foi sorte, foi qualquer outra coisa, menos a competência, menos a possibilidade de você ter sido bem-sucedido. E aí, nesse sentido, o feedback negativo vai ser levado de uma maneira muito, muito maior, né. Se você recebe um feedback negativo, ele vai ser muito maior em detrimento do positivo. Como se tivesse 100% e 99 tá bom, mas 99 não serve para nada. A pessoa ela vai se apegar àquele 1% que talvez não tenha sido, tão legal, ou que como todo mundo vai ter espaço para melhoria, mas é como se a lupa tivesse toda dentro desse 1%, dentro do espaço da melhoria, né. Porque é isso também. A pessoa, ela se sente também porque, né, não estou nesse espaço de direito, então se eu não estou nunca nesse espaço de direito, é porque eu estou em débito sempre com alguma coisa, né? Então, se eu estou sempre em débito, esse 1% para mim é 1% que não foi suficiente para que eu fosse tão bom Uhum, quanto para que eu estivesse nesse local de direito. Então, perfe sempre essa sensação também de que estou sempre em débito, né? Trabalho, uhum, trabalho, me esforço, coloco, mas sempre estou ali devendo alguma coisa de alguma maneira. Essa constante uhum, autocobrança que faz com que a pessoa trabalhe constantemente, né? Como se precisasse dessa cobrança o tempo todo, precisasse hipervalorizar esse 1% para que todos os 99 tenham realmente uhum. efetividade no processo. E a pessoa talvez até distorça o que é bom Sim. e supervalorize o que é ruim. Ela não vai conseguir enxergar esses 99% como bacana, ela não vai conseguir enxergar as entregas, os pontos Uhum. positivos de uma maneira realista. Sempre vai ter um olhar para aquilo muito distorcido, né. Sim.
como a criança, ou enfim, você está na idade escolar, em que a nota máxima é 10, todo mundo tirou 8, 9 no máximo, você tirou 9,9, e para você não tá bom, porque você deveria ter tirado 10, para que realmente você consiga se reconhecer como bom naquilo. Isso que a gente está falando também sobre toda essa cultura que é colocada, sobre essa expectativa que é colocada nessa pessoa, né, pelas figuras parentais, por exemplo, sobre essa necessidade constante, né? E claro, obviamente, a gente nunca exclui o fator de responsabilidade da própria pessoa de se aceitar, porque senão fica como se sempre são as figuras parentais que têm essa responsabilidade. Elas têm uma responsabilidade que é grande, mas a gente também tem a nossa parcela de aceitar isso também que é colocado pelo ambiente na gente. A gente aprende muita coisa no nosso seio familiar, mas manter esses parâmetros, manter esses aprendizados como verdades, na vida adulta é uma escolha individual. Sempre que eu tenho contato com alguém que tem síndrome do impostor, eu sempre percebo que o parâmetro, ele é sempre absoluto. Então, é Sim, é aquela sempre coisa, 8 ou 80. A 8 expressão e cognitiva do 800. tudo ou nada. Exato. Isso. Você conversa com alguém que tem síndrome do impostor, se essa pessoa fez 70%, não importa, porque não foi 100%. Então você desvalida tudo aquilo que foi construído e o reconhecimento de se foi 100 ou se não foi 100 é baseado no olhar de um terceiro, né? Então assim, o segundo lugar, o terceiro lugar, o quarto lugar, não tem valor nenhum. O primeiro lugar é o único lugar que importa, de resto todo mundo perdeu. E na maior parte das situações não é uma competição, né? Não existe um critério absoluto indicando sucesso e insucesso. A gente tem que Uhum. reconhecer as coisas como elas são. Mas a pessoa a pessoa que lida com a síndrome do impostor, seja num caráter mais temporário, seja num caráter mais crônico, porque é isso, né? Isso pode acontecer num contexto específico, ou isso pode ser algo que a pessoa leva consigo ao longo da vida. Pode ser uma característica dessa pessoa, pode ser um momento maior de ansiedade, de baixa autoestima, ou pode ser que essa pessoa lide com baixa autoestima e ansiedade juntos durante a maior parte da sua vida. Essas pessoas, elas utilizam critérios tão absolutos que vão sempre deslegitimando aquilo que foi construído, aquilo que foi feito e etc. Literalmente isso, né? A régua que a pessoa usa para se medir é a mesma régua que ela usa depois para se bater, para se punir, né? Exato. E assim, essa régua, ela nunca tem fim. Então, quando a gente está falando também do 100%, mesmo o 100%, não é algo que é o que a Beatriz colocou. Então, assim, não é algo que a pessoa consegue se reconhecer. Então, consegui. Legal. Qual que é o próximo passo? Tem uma Então, frase. assim, eu consegui, eu cheguei, eu atingi todo o padrão que eu mesmo tinha me colocado, que a gente está falando do padrão que a gente está se colocando, né? E Uhum. aí, quando chega ali, na realidade, tá, ok, qual que é o próximo passo? Então, assim, essa régua ela nunca tem fim. Esse 100% que a gente está falando é quantos zilhões por cento na realidade. Tem uma frase que aí eu não consigo determinar a origem, porque eu conheci ela pelo Woody Allen, que não sabia se ela era do Groucho Marx ou se ela era de Freud. Mas é uma frase que sempre me vem na cabeça, que é: eu não quero fazer parte de um clube que me aceitaria como sócio. Ou seja, se eu estou passando no teu crivo avaliativo, se para você eu fiz um bom trabalho, quer dizer que você não tem capacidade para me avaliar. A pessoa que lida com a síndrome do impostor frequentemente esvazia o valor do avaliador para justificar quando acontece uma avaliação positiva. Com certeza, tive essa semana mesmo em uma sessão. Então, assim, constantemente a pessoa se cobra em função de um olhar de um professor, por exemplo. E aí o professor vem e legitima. Parabéns, ficou muito bom. E não há um reconhecimento da pessoa, né, de que, olha, realmente ficou muito bom. Então, mesmo até então, diversas sessões eram colocadas como não atinge uma expectativa, não atinge uma expectativa do professor, de quem quer que seja. E quando esse professor vem, fala claramente, com todos os parabéns, não existe. Não existe, poxa, agora aqui deu 100%, que legal, bacana. Não existe.
Então é sempre essa busca constante, esse sofrimento, é isso que a gente está falando, esse sofrimento que a pessoa fica constante. Já até falou uma vez, né, masturbação mental. Às vezes um elogio, um reconhecimento pode ter até um peso ruim. Nossa, agora esse professor que me elogiou, né, que elogiou essa pessoa, ele vai descobrir que quando ele olhar direito, ele vai ver que eu não sou boa o suficiente. Ele deu essa nota, mas provavelmente ele deu essa nota errado. Agora deixa eu estudar mais, deixa eu fazer milhares de coisas, porque senão ele vai perceber que eu sou uma fraude, ele vai ver que eu não sou tão boa assim. E não é incomum, né, quem é cometido por esse fenômeno, ter constantemente pensamentos do tipo: "Ai, eu deveria ter feito isso, eu poderia ter feito isso, e se isso, eu fiz assim, mas poderia ter sido diferente, se eu não fizer dessa forma, vou me descobrir, eu vou ser pega, vai todo mundo ver que eu sou uma fraude, que me avaliaram de uma maneira incorreta", né. Esse tipo de pensamento também é muito característico no TAG, no transtorno de ansiedade generalizada, que a pessoa também constantemente é acometida de pensamentos do tipo deveria ou eu tenho que fazer alguma coisa, né, às vezes acorda de noite e pensa: "Nossa, eu deveria ter mandado aquele e-mail ou eu tenho que mandar aquele e-mail", né. Sim, inclusive são as distorções cognitivas mais comuns, né? Pensamento do tipo deveria, esse filtro negativo o tempo todo, essa sensação de remorso. Então, quando a gente pega lá as listas de distorções cognitivas, a gente pode compartilhar também depois para o pessoal ter acesso e começar a se identificar. E é normal também, né, se identificar em diversas distorções, mas essas distorções são muito comuns nessa síndrome, nesse fenômeno. E às vezes, né, isso pode vir também de fruto de uma fantasia de perfeição, né, às vezes a pessoa ainda pensando nessa régua, coloca que só vai ser legal, só vai ser, 100% se for perfeita, né. Dessa fantasia de perfeição, às vezes pode vir também, né, uma metas irrealistas que a pessoa se coloca, ela sabe que ela não vai conseguir entregar, né, e às vezes até mesmo para mostrar para si que não é capaz. Jogar o tempo todo com essa regra. Se a pessoa consegue, não é bom o suficiente, não era tão difícil assim, então a regra ela aumenta, né, aquele negócio de quando eu chegar na meta eu ultrapasso ela, né. Uhum, exato. E também a gente tem uma questão que é bem isso, né? Então, o que é perfeito para mim? O que é perfeito para você? Né? Então, quando a gente coloca esse status, é assim, eu sou muito bom, mas sempre vai ter alguém em alguma atividade, em determinada atividade, que vai ser melhor. Sempre vai ter alguém que vai fazer de uma maneira melhor. De Então, uma maneira sempre. diferente que seja, né, não é Mas assim, assim, por isso que a gente fala que é essa fantasia, porque é. não existe essa perfeição. Existe sim o que é perfeito para mim. Uhum. E o que eu consigo reconhecer como perfeito. A situação que nós temos aqui, muito grande, que é isso. Nós falamos de pessoas que não conseguem se reconhecer dentro desse padrão que para mim é aceitável, que para mim tá bom. Para mim tá ótimo, É tá tudo bem. como se a capacidade de realização do outro anulasse a minha capacidade de realização. Então, Uhum. o fato de que eu vejo valor naquilo que o outro fez, anula 100% daquilo que eu fui capaz de fazer. Uhum. Exatamente. E aí o padrão é um outro, e daqui a pouco é uma outra pessoa, e sempre ter um padrão. Então, isso é a fantasia de perfeição que a gente fala. Eu Uhum. não sei se de repente cabe aqui, mas essa semana eu tive uma questão que eu achei assim, espetacular e elogiei bastante também. No sentido de uma mãe com uma filha, com N situações por conta da filha que nós estamos, né, iniciando, e o tempo todo buscando ensinar a filha, muito sofrimento, muita angústia, por não conseguir ensinar adequadamente a filha, não conseguir compreender, não conseguir assimilar aquele conteúdo, aquele conhecimento. E essa mãe começa a ficar nervosa, começa a ficar estressada, começa a ficar com raiva e, consequentemente, acaba, extrapolando e colocando isso para fora de uma maneira não, né, adequada, e
brigando com a filha, enfim. E isso vinha muito dentro de movimento, né? No sentido de que eu tenho que conseguir, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que conseguir fazer a minha filha entender esse conteúdo. É minha obrigação como mãe. E foi muito positivo quando ela conseguiu, em um determinado momento, chegar para a filha e falar assim, olha, não está dando certo agora, a gente está começando, né, a mamãe está ficando estressada, então assim, vamos parar agora, tá? E amanhã a gente retoma isso, tá bom? Então pode guardar o seu material, pode, né, ficar quietinho, amanhã a gente retoma isso. E ficou bem, porque a questão é muito isso, né? Você estar bem com a decisão que você tomou. E ficou bem, tá tudo ótimo. No dia seguinte, ela retomou a atividade com a filha, ela conseguiu explicar de uma maneira, e a filha também conseguiu absorver aquele conteúdo. Sensacional. Então, assim, é isso, é você conseguir perceber que você entender que naquele momento não está dando, que não está conseguindo, que vai ultrapassar aquele limite, que você está começando a ficar muito angustiada, muito nervosa. Pausa. Ok. Está tudo bem. Amanhã a gente retoma. Em outro momento a gente retoma. Aceitação. Perfeito. O sujeito, quando ele é perfeccionista, ele se apega a cada minúcia, a cada detalhe, né? Então, tudo que ele vai entregar, cada ponto tem que estar perfeito, cada vírgula no lugar correto. Até, como a gente já comentou algumas vezes, devido a essa questão do medo de ser descoberto. Se ele deixar alguma ponta solta, essa pode ser a deixa ele não ser reconhecido como tão bom assim. E no final e aí vai criando também essa sensação de controle, né, de tentar controlar todas as partes, não afrouxar em momento algum a sensação de vigilância sobre si mesmo, né. Essas pessoas, né, muitas até por essa sensação, às vezes, pode se mostrar pode ter uma tendência muito grande a ser workaholic, tentar entregar muito além, entender horário de trabalho, toda essa questão para hipervalorizar, para hipercompensar esse sentimento de falta, esse sentimento de estar devendo alguma coisa, né. E às vezes também, a pessoa ela pode se sabotar, exatamente para confirmar essa sensação de não ser boa o suficiente, de não entregar o suficiente, né. Às vezes entra quase como uma profecia autorrealizadora mesmo, a pessoa tem uma atividade que ela conseguiria entregar, seja na faculdade, seja uma atividade do trabalho, seja até em outros papéis, né, mãe, pai, filho, enfim. Aí a pessoa ela tem esse medo de ser descoberta, ela tem essa sensação que ela não é boa o suficiente, ela vai fazendo escolhas, vai fazendo atividades, vai fazendo entregas, que só vão confirmar aquilo, né, não se sabotando mesmo literalmente. E de repente, assim, quando a gente fala, né, desse processo de autossabotagem, enfim, de novo, o episódio de atividade que a gente teve fala bastante disso, então você acaba se colocando muito diversas atividades para que você consiga entregar. Muitas vezes, atividades mais do que você realmente vai conseguir, vai precisar ultrapassar o horário, vai precisar passar a noite para entregar determinado projeto, enfim. E, nesse sentido, a qualidade da entrega desse trabalho pode ficar prejudicada. A entrega de alguns destes trabalhos também pode ficar comprometida, né? A gente fala também de uma questão de dificuldade de dizer não, também. Porque, afinal de contas, né? Se eu disser não, então realmente não posso estar nesse lugar, não é mesmo? E a gente entra nesse viés confirmatório, no sentido de que não entregou, tá vendo? É porque eu não entreguei aquele projeto. É por isso que eu não sou bom profissional. Tá vendo? Eu não entreguei na data, eu não entreguei tão bom quanto eu deveria, tá vendo? É por isso que eu não deveria estar aqui nesse estado de liderança que eu estou. Então, assim, olha o trabalho que foi feito, né, de autossabotagem para você confirmar aquilo que você tanto tem receio. De novo, né? E aí, nesse processo de autossabotagem, a gente vai para um viés de procurar aquilo que vai nos trazer uma sensação de realização. Por quê? Quando a gente fala de fazer além daquilo que é exigido, quando a gente
entra nessa vibe de ser workaholic, da gente fazer muito mais, né? A gente está falando, quando a gente se depara assim, né, tendo tantas evidências, mesmo que essas evidências não sejam verdadeiras, né, esse viés confirmatório de que aquilo que a gente está produzindo certamente vai culminar na descoberta de que a gente é insuficiente ou de que a gente não devia estar ali, etc. A gente tende a hipercompensar, a gente vai realizando atividades que podem minimizar o impacto dessa incompetência que vai ser descoberta a qualquer momento. E aí, um caminho é o caminho da procrastinação. Então, a gente vai buscando atividades que trazem para a gente uma sensação de controle. A gente procura pequenas atividades que nos afastam da meta, do objetivo, né, da reta, da linha de chegada, fazendo todas essas pequenas coisas, né? São distrações, mas que são uma faca de dois gumes, porque elas trazem uma sensação imediata de realização, mas elas nos afastam da linha de chegada, então elas confirmam que a gente é incapaz de estar lá. Né? E aí, essa tendência a fazer mais e cada vez mais, e eu preciso provar, eu preciso minimizar os impactos da minha incompetência, ou eu preciso adiar ao máximo o momento em que eu vou ser desmascarado, que eu vou ser descoberto como incompetente ou incapaz, etc. Eu vou deixando de lado as minhas necessidades, eu vou deixando de lado os meus potenciais, as minhas capacidades, e eu deixo de reconhecer as minhas limitações, e essa é uma via de mão única para síndrome de burnout. Pronto, então eu fico esgotado. Perfeito. É um esgotamento psicológico, né? Um estado Pois de é. psicológico. É um estado em que eu não tenho mais nada para dar, porque eu fui fazendo, eu fui fazendo, eu fui fazendo. Eu não parei para prestar atenção do que eu precisava para fazer, eu não prestei atenção no quanto isso me custou, eu não prestei atenção em nada. Eu só tinha diante de mim que eu precisava compensar aquilo que eu entendo que é quase que identitário, né? Eu ser menos. Então eu vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo, tanto para compensar para o outro, né? Para o outro não se sentir tão lesado por ter confiado em mim, né? Uma forma de minimizar uma dívida que eu crio com o outro a partir da minha incompetência. E também uma maneira de me sentir em controle, de me sentir produtivo, mas nenhuma dessas coisas efetivamente me traz uma sensação concreta de realização. Nada disso. Né? Isso é porque são ações que não garantem que o outro vai validar. E a gente já entendeu que boa parte da questão pelo menos eu entendi, né? Vocês me corrijam. Grande parte do problema é usar a régua do outro. E a régua do outro é sempre 2D e a vida é tridimensional. A vida tem muito mais camadas do que só o sim e o não. Mas a gente fica utilizando a régua dos outros, né? Então, a régua do outro e a régua de si mesmo. Porque é isso, né? É essa percepção distorcida também. Porque quando você está falando do outro, você está falando de si mesmo. Então, quantas e quantas vezes eu já trabalhei com exame de evidências, ok, o seu chefe, enfim, te pediu isso, mas o que exatamente ele disse que você compreendeu que era essa solicitação? Então, você vai perceber no discurso, há uma distorção muito grande. Por quê? Você está usando uma régua própria. E essa régua justamente que é muitas vezes inatingível. A gente está falando bastante da régua do outro, mas muito com a régua feminina. Porque essa é a minha que é inatingível, que é esse sentimento que eu tenho. Isso é muito verdadeiro, né? Porque a gente diz que é o outro que está dizendo que a gente não é suficiente, mas o outro às vezes não disse nada. Muitas vezes o outro disse que não, que o que a gente fez foi suficiente, foi bom e foi além do esperado. Mas a gente, tão determinado a se entender como menos, a gente fica dizendo o outro não foi suficiente, olha, o outro ainda está insatisfeito. E a gente vai encontrando, a gente vai utilizando ações ou falas do outro para se encaixar nessa ideia que a gente tem da gente. Então, de fato, o que a gente diz que é a régua do outro, mas que é a nossa régua, a nossa medida, que não é construída de uma maneira justa, não é construída de uma maneira gentil, né? Perfeito. Sim. E como Nunca é de maneira gentil, nunca é de maneira justa. a gente até comentou, né, que muitas vezes gera esse sentimento de falta, de estar em débito, esse medo de ser pego.
E aí o que que a gente faz com esse sofrimento? O que que a gente faz com essa angústia, com essa ansiedade? A gente tenta também compensar ela, né? E vai lá e entrega um monte, vai até meia-noite para tentar de alguma maneira sanar essa ansiedade, sanar essa angústia. Se aquela entrega que está me angustiando, se é o medo de ser descoberto, se é a sensação de falta, eu vou lá e faço, porque enquanto eu estou fazendo, eu também não estou sentindo. É uma maneira também de aliviar Uhum, a minha angústia, a minha ansiedade e tentar ficar quite comigo mesma, né? uhum. Você está buscando compensar demais para você não entrar em contato com o que a ausência disso pode te causar. Uhum. Dentro das muitas estratégias que a gente vê sendo utilizadas para tentar minimizar a sensação de ser uma fraude, de ser uma farsa, né? Dentro das estratégias que as pessoas utilizam para minimizar as chances de serem desmascaradas, a gente, além daquele cara que hipercompensa, a gente tem o que eu chamo dentro do meu coração de invisíveis, né? É a galera camuflada. Todo mundo conhece esse cara. Esse é o cara que ele tenta ao máximo não ser percebido no ambiente de trabalho. Ele tenta ser invisível. Então, assim, se eu aumentar a probabilidade de ser confundido com uma peça de mobília, o risco de eu ser descoberto é menor. Né? Se eu fingir que eu pertenço aqui, não chamando atenção para mim mesmo. Então, é o cara que vai ter medo de desafios de uma maneira quase como se fosse uma fobia. É uma pessoa que não se engaja, que não se envolve, que sempre tenta minimizar para si, para o outro, aquilo que foi realizado, sempre busca permanecer nas atividades que sejam mais simples, nas atividades que sejam menos visíveis, justamente por medo de que se eu aparecer, se eu aparecer, as pessoas vão perceber, né? É só eu não ser visto que fica tudo bem. E às vezes no ambiente de trabalho, né, fica muito explícito isso. Principalmente se a gente pega uma pessoa com esse perfil que tende a ser mais invisível, e aí coloca um gestor ou um par que tende a ser mais falastrão, que se vende mais, né, que cacareja bastante o ovo que ele Uhum. botou. Às vezes essa pessoa invisível coloca como invisível botou. E o quanto essa sintonia, o quanto essas pessoas elas podem ser iatrogênicas. Quando a gente fala iatrogênico, a gente quer dizer aquilo que parece que vai fazer bem, mas que na real faz mal, né? O É. remédio que deixa a gente pior do que o que a gente estava. Colocar uma pessoa super controladora para ser bibliotecária, né, que a pessoa já É. vai pegar todas as manias, todas as regras de organização e levar a potência 100, né. Aquela pessoa que tem pouquíssimas habilidades sociais e colocar ela numa atividade em que ela não tenha contato com pessoas, né? Você acha que vai ser mais fácil para a pessoa, mas você acaba impedindo que essa pessoa desenvolva atividades e habilidades sociais e assim por diante. Eu não sei falar dos Tem uma carismáticos. terapia para isso, não é mesmo? É. Acho que quando a gente pensa em carismáticos, a gente pensa sobre as pessoas que têm aquele semblante de bonzinho, de legal. Ah, poxa, tem uma determinada atividade, você da equipe, você escolhe aquela pessoa super legal, super bacana, que está bem com todo mundo e vai fazer também aquela atividade, né? Uhum. Então, eu pelo menos consigo compreender um pouco dessa pessoa que a gente está falando, que tem dificuldade de dizer não, que tem essa coisa de morte. Então, acaba sendo o que a gente já falou inicialmente, né? Essa espécie de autossabotagem. Eu sou legal, eu sou bacana, eu não falo não, enfim, eu acabo eu mesmo me enforcando. Mas Você eu nunca entendo. trabalhou, né, com Mas eu não sei se alguém. era isso também que você estava comentando, né? Eu pensei imediatamente naquele cara que é o cara bacana, que ajuda todo mundo. Ele nunca faz a função dele, ele tá sempre atrasado com o trabalho dele, Uhum. mas ele é um querido, né? É aquela pessoa queridíssima, que todo mundo gosta, ajuda todo mundo, e que tenta, através daquilo que é mais social, aquilo que é mais afetivo, hipercompensar as suas entregas. Uhum. E aí Quem essas não entregas, por coloca exemplo, não ficam evidentes, não é mesmo?
Exato. Que nem trabalho em grupo, né, da faculdade, quando a gente ia fazer, que entra 10 pessoas e efetivamente só uma faz o trabalho e põe o nome de todo mundo numa boa, né. Esse é o invisível. Eu me lembro, eu me lembro, de um trabalho em específico na faculdade, nós éramos em 6 pessoas. E todo mundo trabalhou muito, o trabalho ficou muito ruim, mas todo mundo trabalhou muito naquele trabalho. E aí teve um cara que ele não participou de simplesmente nada, nada. Ele não respondia os e-mails, porque, na época em que eu fiz faculdade, né, o Ai, WhatsApp Vi, não não era um não recurso denuncie idade, não não, denuncie que idade. não era um recurso tão popular, digamos, né, não vou dizer que não tinha sido inventado, só não era tão popular, risos. Esse iluminado, ele chegou atrasado na aula, enquanto o outro grupo apresentava. Ele pegou, leu os slides, ele apresentou sozinho lá na frente e ele arrasou na performance. Esse é um cara que não tem síndrome do impostor, eu só me Impostor de lembrei jeito nenhum. de jeito nenhum, mas assim, a galera legal, todo o resto do grupo, foi uma galera muito legal que, tipo assim, nossa, putz, que bacana que o fulaninho foi lá e apresentou pra gente, tipo, todos invisíveis camuflados, ele super ganhando vantagem em cima de todos nós, eh, encantou o professor na época, assim, sem motivo algum. Depois o professor percebeu que esse cara era o impostor de fato, né, porque esse é É um cara literalmente um impostor, exatamente, né. mas ele não tinha síndrome do impostor e não tem, viu, é uma pessoa que até hoje é um cara muito orgulhoso daquilo que realiza, mesmo quando tem baixa qualidade. Vamos para o falhei? Vamos. Dessa vez, o podcast Ato Falho resolveu fazer as coisas um pouquinho diferente. Nós dividimos o episódio sobre síndrome do impostor em 2 partes. No dia 19 de janeiro de 2021, você escuta a primeira parte, com a introdução e o ato. No dia 26 de janeiro, você escuta o Falhei, tá falhado e não se falha mais nisso, e o Terapia de Grupo. Esse foi o podcast Ato Falho. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Gisele Oliveira. Sou a Ellen Correia. O podcast Ato Falho vai ao ar toda terça-feira às 9 da manhã nos principais serviços de streaming. A nossa identidade sonora é da Ben Sound e a nossa identidade visual foi criada pelo Douglas Refundini. Até semana que vem.